Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua quinta-feira muito bem informado. E essa quinta que é pós super quarta. Ontem foi decisão de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, então tem meses ali que cai ali no mesmo dia. Lá nos Estados Unidos, o corte foi de 0,25 ponto percentual, como a gente vinha falando aqui, tinha uma chance de praticamente 90% e que aconteceu. E aí temos notícias boas e notícias ruins. Vamos pelas boas. A projeção do Fed para PIB crescimento subiu e para a inflação caiu. Então, quando a gente olha um horizonte futuro, a gente vê, opa, o mercado está positivo, o mercado está respondendo e vai ter crescimento. Esse é o lado bom. Qual que é o lado ruim? Pô, se tem crescimento, se o mercado está reagindo, por que eu vou aumentar o corte de juros? Então, sinalizou ali uma menos corte de juros para 2026, que a gente chama do otimismo moderado pelo dot plot mais duro para 2026. Ou seja, quando a gente olha os pontos na frente de chance de corte de juros para o ano que vem, nós estamos vendo apenas mais um corte. E aí a expectativa era 1 ou 2, ficou em 1. Além disso, foi bem dividido a decisão para corte de juros. Como eu disse ontem no nosso Core Mercado, a gente ia ver isso. Então, esses foram os dados ali que a gente tem que levar em consideração. Porém, a economia está crescendo. Aqui no Brasil, Copom em 15%, mas continua com um tom duro. O recado ainda é duro, o recado ainda é de acompanhamento, preocupação com a inflação, preocupação com os gastos públicos. E aí cada vez mais fica distante o corte de juros para janeiro. A tendência é para março. Foi a quarta vez consecutiva que o Banco Central manteve 15%, ou seja, está indo para... E janeiro vai ser a quinta vez seguida. A quinta vez seguida. E aí é bastante coisa. Vamos ver se tem algumas notícias boas que podem vir. Porém, agora tem a parte política que está puxando muito, que derrubou a bolsa. Por quê? Derruba a bolsa, sobe dólar. Ao subir dólar, pressiona a inflação. E pressionar a inflação é tudo que o Banco Central não quer. Por isso o Galípolo está segurando os juros e por isso que aquela chance de corte em janeiro vem diminuindo. E aí o dólar subiu para 5,46, uma alta de 0,62. Nos Estados Unidos acabou sendo um dia positivo. Dow Jones subindo 0,5, S&P 500 subindo 0,67, Nasdaq 0,33 e a Russell 2000 1,31. Até porque, por mais que era 90%, era grande a chance de um corte de 0,25, por conta dos sinais que o presidente do Banco Central dá, o Jerome Powell, porque a gente tem que ler os sinais. O que o presidente do Banco Central está querendo falar? Por isso que cada reunião, cada entrevista, cada sabatina com Gabriel Galípolo, todo mundo tenta tirar uma casquinha do que ele está pensando. Lá fora, nos Estados Unidos, não é diferente. Então, uma casquinha ali do Powell e todas as declarações que ele dava era para realmente esse corte de juros. Mas a gente sabe que muitos membros do FONC, o FONC que é o FOMC ou FOMC, é a mesma coisa que o nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, são a mesma coisa. O FONC, ele tinha uma expectativa, aliás, estava mais dividido ali, não era unânime igual aqui no Brasil. E vai que não passasse, vai que tinham mais membros falando em não cortar, e aí seria o caos. Por isso que acabou sendo uma chance muito grande. Aqui no Brasil, por exemplo, a Selic estava uma chance de 99% de se manter, era praticamente dado. Lá, esses 88%, 90% poderia não dar certo, mas acabou dando certo e a bolsa subiu. Segue subindo, né? Acabou até sendo positivo. Na Europa, um dia mais misto. Alemanha caindo 0,13, Londres subindo 0,14, França caindo 0,37 e Eurostoxx caindo 0,16%. Lá na Ásia, pregões em andamento. Nikkei caindo 0,90, Xangai 0,46, Coreia do Sul 0,58 e Hong Kong subindo 0,04%, não respondendo tão bem aos juros. Vamos lá. Maiores altas CSN, Uzi Minas, até pelo cenário que a gente viu quando o dólar dispara, as siderúrgicas acabam se dando muito bem. Então, CSN, Uzi Minas, Gerdau acabaram se dando muito bem neste cenário. Ruim para varejista. Varejista sofre com juros altos. C&A, Pão de Açúcar, Asas, Hyper, todo mundo se deu mal, caindo forte, caindo um pouco mais forte ontem,
por conta dessa expectativa de a gente já está mirando esse cenário. Então, por mais que o Copom ele saiu, a decisão sai 6,5, então com o pregão fechado, a gente já estava prevendo esse cenário de uma Selic ali que vai para março. Não foi só a reunião, não foi só ali o comunicado. Não, o comunicado foi duro, mas o Galípolo já vinha falando disso. Então, não foi uma grande surpresa. Se fosse uma grande surpresa, a bolsa ia despencar, poderia ter alguma coisa, mas tudo bem em linha ali. Por isso que foi um dia muito, apesar de ser uma super quarta, muita coisa em linha. Por isso que a tendência é não mexer tanto com o mercado, tá? Petróleo Brent caiu 0,06, o ouro subiu 0,47, Bitcoin voltou a cair nas últimas 24 horas abaixo de 90 mil dólares e o VIX, o índice do medo, caindo bem, caindo 6,85, é um bom sinal. Os bancos tiveram um dia de alta, principalmente BTG que subiu 2,36 e Bradesco 1,78. Já o Santander na ponta negativa caindo 0,93%. Os bancos americanos, destaque para o JP Morgan, que foi um banco que sofreu bastante na última semana, agora subiu 13,19, enquanto o Citigroup subiu 1,52. Big Techs, destaque aqui, Apple 0,58 de alta e Tesla 1,41. Agora na parte de baixo, Microsoft caiu 2,74 e deixa eu tirar aqui a minha câmera porque Netflix caiu 4,14%. Netflix está no meio do embrolho ali para ver se consegue comprar a Warner. Tá, a Paramount entrou na briga forte porque tá com o Trump, tá com um time muito forte para poder passar na frente, tá com uma oferta mais robusta, porém, quando o conselho da Warner se reúne e fala, será que a gente aceita a oferta da Paramount ou do Netflix? E aí o Netflix tem mais sinergias. Então o conselho tem olhado para validar mais a oferta da Netflix. Mas ali do outro lado tem um presidente, tem influência. Por isso que ainda tem muita coisa para acontecer. Juros futuros, o DI 27 caindo 0,33 a 13,46, DI 30 subindo 0,07 a 13,24%. Tesouro IPCA 2029, então falando da IPCA para 4 anos, 3 anos e meio, quase 8%. Isso é uma baita taxa. São taxas assim que tem que aproveitar. É juros real, que eu ponho realmente no meu bolso. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, que foi o terceiro corte consecutivo do Fed, uma redução de 0,25 ponto percentual e a perspectiva é de apenas um corte para 2026. Então vamos acompanhar, lembrando que vai mudar o presidente do Banco Central lá para maio de 2026, que deve assumir o Kevin Hassett, que é um cara ali que está olhando muito e tem votado para derrubar os juros. Mas temos outras reuniões durante esse período, vamos acompanhar e eles vão acompanhar de fato os dados da economia, como que estão reagindo. Aqui é a mesma coisa, não tem muito segredo. Foi a quarta manutenção consecutiva, a taxa 15%, é o maior nível em 19 anos, segurando, travando bastante a economia. Decisão unânime, ou seja, todo mundo do comitê olhou e falou, não dá para derrubar juros agora. Ainda mais agora, cenário político, que estava até tranquilo, mas eleições começaram agora, praticamente. Então, quando o Flávio Bolsonaro se lança, porque estava meio misto ali, tava quem que vai ser o candidato da direita, aí o Tarcísio estava lá discursando, todo mundo, o Tarcísio que vai pegar essa vaga, e aí entrou o Flávio Bolsonaro, ou seja, já começaram as eleições, e aí eleições é volatilidade, volatilidade combina com bolsa em queda, combina com dólar em alta combina com inflação, e como eu falei, é o que o Banco Central mais teme, por isso que ele tem segurado. Mesmo assim, a gente está com uma taxa de juros real absurda, que eu vou falar também daqui a pouco, mas é a segunda maior taxa real do mundo. O dado positivo foi esse aqui, o IPCA de novembro foi o menor desde 2018, então pegando todas as séries de novembro de 2018 para cá, a gente teve uma alta de 0,18, foi a menor em relação a todos os meses de novembro. E no acumulado, então pega-se os 12 meses, e aí você tira novembro de 2024, põe novembro de 2025, e ele ficou ali a 4,46, dentro do teto da meta. O teto da meta é 4,5, então foi 4,46. Isso é um bom sinal, mas como eu falei, a nossa principal preocupação que a gente fala quando fala de mercado é com inflação de serviços, tá? E aí a inflação de serviços está começando a acelerar, porém ainda é muito tímido esse cenário e é assim uma grande preocupação.
E aí a gente tem algumas coisas que pressionam a inflação, porque de um lado, olha só que interessante, de um lado, o Banco Central, quando você estuda para uma certificação, você fala muito de estímulos, política monetária expansionista e política fiscal expansionista, ou então contracionista. Política monetária tem que conversar com a política fiscal. E quando imagina você que é o presidente do Banco Central, você pode usar a política monetária de forma expansionista, que é deixa eu derrubar os juros, que eu derrubando os juros eu estimulo a economia. Porém, a política fiscal já está muito expansionista, que são muitos gastos. Então, quando você aumenta os gastos, isso aqui cai em prova, hein? Quando você aumenta os gastos, tem uma política fiscal expansionista. Quando você diminui ali o imposto de renda para o ano que vem, é uma política fiscal expansionista. Que a gente fala do IR para quem ganha até 5 mil. Então, são dois fatores aqui que, estão pressionando para a economia se estimular. E a economia se estimulando gera a inflação. Por exemplo, agora, um novo salário mínimo para 2026 confirmado, que é uma alta de quase 7%, R$ 1.621. Isso também ajuda a pressionar a inflação. Então o Banco Central olha, caramba, o governo ele já está ali estimulando. Se eu estimular também, a inflação vai disparar, eu não vou dar conta. Agora, se o governo falar, opa, deixa eu cortar gastos, porque cortar gastos é uma política fiscal contracionista. Deixa eu dar menos incentivos, deixa eu aumentar ali os impostos diretos para a população, aí eu estou travando. Então não adianta os dois lados irem muito rápido, política fiscal ser expansionista e política monetária ser expansionista, que aí dá muito ruim. A gente viu isso acontecer há alguns presidentes atrás ali, principalmente com a Dilma. Tivemos o CAD validando, então assim, é bem controverso, tá? Isso aqui é bem controverso porque Petz e Cobasi agora é uma empresa que vale 7 bilhões de reais, eles vão ter 40% do mercado, 40% do market share com essas duas. E aí, é claro, teve uma lista de algumas restrições, vão ter que fazer alguns desinvestimentos, já vender algumas lojas, vai ter um acompanhamento por um período, porém é preocupante. Por quê? Imagina que a gente tem um cenário nesse ramo de pet shop, inclusive vou postar sobre isso hoje, 99% são pequenos pet shops. Tem um por esquina, né? Tem um por região, tem um por esquina, não são grandes redes. Então, quando você negocia com o fornecedor, são pequenos ali que, eu quero comprar, sei lá, o shampoo da marca tal. Tem até negociação ali, meio que quase que o varejo. Agora, se um Petz Cobasi fala, opa, eu quero levar para as minhas lojas, para todas as Petz e Cobasi, esse shampoo, o que ele faz? Ele manipula o mercado, ele mexe com o mercado, porque ele é o dono do mercado. Não tem como competir. E aí ele pode baixar bem o preço, ele pode pressionar a margem. E aí como imagina que você tem um pet shop aqui na esquina, do lado tem um Petz, um Cobasi. Como que você vai competir? Qual que é o seu poder para falar, não, vou comprar o shampoo aqui mais barato que o cara da Petz? Não vai. Ele vai pressionar para ter. E aí no Petz vai estar mais barato que aqui. Então, tem que ficar de olho porque 40% é muita coisa. O papel do CAD é realmente olhar para isso e por isso que vai ter esse acompanhamento. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Como eu disse para vocês, o Brasil está com o segundo juro real maior do mundo, 9,44%, só atrás da Turquia. China cortou juros, Índia cortou juros, Rússia cortou juros esse ano, que são os BRICS, só o Brasil que ainda não cortou. Por isso que quando a gente fala movimento para 2026, é o Brasil tendo espaço para cortar juros, enquanto o mercado não. Mas é claro, mais uma vez, questão fiscal. Olha que legal, vou postar sobre isso aqui hoje também. O novo CEO da Coca-Cola é brasileiro, o Henrique Brown. Aos 57 anos, se torna o primeiro brasileiro a comandar a gigante de bebidas em toda a sua história. O primeiro brasileiro CEO da Coca-Cola. Ou seja, o Brasil ele tem ali uma boa capacidade de formar CEOs. Reforça uma tese de que a gente exporta bons CEOs. E aí é legal, temos o Carlos Brito, que é da Bembev, e reforça algo positivo para a gente. Valorizar essa história, valorizar a história do Henrique Brown, inclusive eu vou falar sobre isso, porque é alguém chegando no topo de uma empresa que vive Estados Unidos. Pô, você tem uma empresa que você olha e fala, esse é o símbolo do capitalismo, esse é o símbolo dos Estados Unidos, é a Coca-Cola. Natal, Coca-Cola em vermelho, e aí o presidente ser um CEO, o CEO ser brasileiro, é forte. Então isso sim é valorizar, isso sim é ter ali um brasileiro representando muito a gente. Tem aqui a projeção de lucros que o BTG fez para 2026. Ele está bem otimista, o BTG, para o ano que vem.
e ele acredita que as empresas vão crescer em 17% os lucros. Isso é bom, isso seria muito bom. Ele está olhando para uma expectativa da Selic caindo, e aí, quando a Selic cai, quando os juros caem, você desalavanca as empresas. O que é uma alavancagem? Eu pego um empréstimo para crescer. Então imagina, eu como faculdade eu quero crescer. Aí eu pego um empréstimo para investir. Por exemplo, eu quero fazer uma estratégia, e aí tem alguns spoilers, mas de polo. Eu quero abrir um polo no Nordeste, eu quero abrir um polo no Sul, eu quero fazer estratégia. Se eu fizer hoje a estratégia, eu vou pegar um cheque, que é um empréstimo a uma taxa. Com a taxa caindo, eu pego esse mesmo empréstimo com um cheque mais barato. E aí eu consigo ter margem na ponta, consigo negociar melhor. Então, a tese do BTG Pactual é essa. Os juros vão cair, as empresas vão ficar menos alavancadas, ou alavancadas com uma taxa menor, e aí tem mais margem, que aqui fala expansão de margens, aumento de lucro, que é o que a gente espera. E com isso a gente finaliza mais um Acorda Mercado. Espero que você tenha gostado, espero que você goste, porque não é curto. Estamos falando aí de mais um Acorda Mercado de 16 minutos, mas é para te entregar algo de muito valor, porque eu sei que você está parando a sua manhã para estar com a gente. Aqui no YouTube assistem em torno de 500 pessoas por dia. No Spotify, em torno de 400 pessoas por dia. No WhatsApp que eu coloco ali, a gente já bateu quase 4.000 pessoas. Então eu tenho a agradecer demais cada um de vocês está acompanhando, e compartilhem, porque é muito legal. Vamos fazer esse Acorda Mercado aqui chegar para todo mundo e ser o Morning Call oficial do mercado. Vamos embora? Compartilha que seria muito legal. Muito obrigado, tamo junto e até amanhã. Tchau, tchau.